Queridos telespectadores do canal 38 de televisão e do nosso canal do YouTube, hoje mais um episódio do programa do Paulinho. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo, um grande companheiro aqui da cidade de Apucarana, o agente de execução do ML, Áureo Francisco da Silva Filho, mais conhecido como Aurinho. Vamos lá para mais um episódio. Aurinho, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, eu Aurinho, né, Aurinho? Aurinho, né? Aurinho, né? Por causa do meu pai, que era Áureo, né? Agradeço o convite aí, com todo respeito, com todo carinho. Fiz questão de vir no teu programa, porque a gente tem uma amizade já faz de anos já e essa amizade vale a pena, às vezes, a gente vir conversar e fazer um papo legal. Ser um agente de execução do ML, por que escolher essa profissão? Quando eu prestei concurso para o governo do estado do Paraná, surgiu essa vaga para trabalhar no Instituto Médico Legal de Apucarana. Há quantos anos? 20 anos. Faço 20 anos, dia 23 de outubro agora. Aí surgiu essa vaga no Instituto Médico Legal de Apucarana, na época era o seu José Jerônimo dos Santos. Sim, grande Jerônimo, né? Dr. Narciso, Dr. Ângelo e a Simone de Fátima Becel faziam parte do Instituto Médico Legal. E eles me receberam de braços abertos quando eu fui trabalhar lá. Tá? Foi uma honra para mim trabalhar com esses funcionários, desses 4 que estão até hoje lá. Só está o Dr. Narciso, o restante já aposentou, saiu. E foram pessoas que fizeram parte no meu ensinamento, né? Na minha carreira até se aposentarem. Teve uns que pediram exoneração, né? Mas eles fizeram parte do meu crescimento lá como funcionário do Instituto Médico Legal. E o que eu devo a eles lá, o ensinamento todos. Que legal. O Jerônimo foi um cara que ele ficou aqui, eu acredito que mais de 30 anos, né, Aurinho? O seu José Jerônimo ficou ali 32 anos. Dos 32 eu tive o prazer de trabalhar com eles vários anos. A gente, quando se encontra, conta as histórias do passado que a gente vivenciou. Porque naquela época o Instituto Médico Legal fazia parte da Polícia Civil naquela época ainda. Sim. E a gente fazia liberação de corpos 24 horas por dia. Então a gente tinha uma certa maneira de trabalhar e então a gente vivia 24 horas praticamente junto, né? Então eu admiro o seu José Jerônimo. Quando ele se aposentou, teve de sair do Instituto Médico Legal, para mim foi uma perca muito grande, né? Porque foi como se fosse um pai para mim. É um cara que eu devo muito para ele mesmo. Que legal, que legal. E você também dizer isso aí para todos aí, saberem desse carinho, esse respeito que tem, que, lógico, também tem da parte de grande parte da sociedade apucaranense que eu teve o prazer de conhecê-lo, né? Mas, Aurinho, uma vez inserido ali no ML, é uma área que você assim pode dizer que também se apaixona a ser um agente ali do ML? É o que eu falo. Para trabalhar no Instituto Médico Legal, que hoje é a Polícia Científica, né? Que são um órgão só, o Instituto Criminalística do ML virou Polícia Científica, você tem de ter coração. Porque aquilo ali você convive e vive a dor, a perca de famílias e famílias, porque ninguém está preparado hoje em dia para prender um ente querido de uma hora para outra. Porque o Instituto Médico Legal trabalha com morte violenta, morte a ser investigada. Ah, interessante, Aurinho. Para os nossos telespectadores saberem disso. Aquele que teve uma morte natural, ele também passa pelo ML? Não passa pelo ML, sim vai direto para o Serviço de Verificação de Óbito do município, né? Saiu do hospital ali, a morte ocorreu no hospital, vai direto para a funerária. Isso, vai direto para a funerária, né? Aí são anos, né, de você... É o que eu falo para todos os funcionários que trabalham no Instituto Médico Legal, né? Você tem de ter um carinho, você tem de ter uma atenção, você tem de saber de colocar as palavras certas na hora certa, porque a pessoa está ali com a perca maior da vida dela, seja um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um vô. Então você tem que ter o bom senso. Eu sempre falo para eles, a gente vive de bom senso, vive das palavras que a gente diz, porque muitas vezes a pessoa chega ali desorientada, não sabe nem o que tem que fazer, mas acho que ali todos os funcionários do ML têm esse discernimento do que é certo e errado, amam a profissão que fazem, porque senão não estariam ali todos esses anos, né? Eu sou um dos mais antigos ali juntamente com o Dr. Narciso, então a gente gosta do que a gente faz. O Dr. Narciso é médico, né? O Dr. Narciso é médico legista ali, vai fazer 27 anos. 27 anos. 27 anos. Então você tem de gostar do que você faz. E você acredita que tem que ter uma vocação muito grande também para isso, Aurinho? Ou aquele cidadão, aquela cidadã que tem a curiosidade de entrar nesse ramo de profissão, você orientaria, vamos dizer assim, com a sua experiência prática, ele arriscar ou não? Olha, eu falo para você que é uma vocação.
Tem de ter uma vocação, tem de ter aquele chamado que a gente fala. Tá? É aquela pessoa que se identifica com a profissão. Correto. Tá? Porque você é um ser humano. Igual eu falava pro pessoal que começou a trabalhar comigo há 4, 5 anos atrás. Você chora escondido, você tem o seu momento de tristeza, mas você tem aquele funcionário que está do teu lado ali para te dar apoio. E quando ele precisa de apoio, você está do lado dele para te dar apoio. Entendi. Então por isso que eu falo que IML é uma grande família. Tá todo mundo ali, um ajudando o outro, um estendendo a mão, ó, o que você tem, como é que você tá? Porque é muito difícil. Ninguém é preparado psicologicamente para chegar e falar assim, eu vou enfrentar isso de cara e coração. Sim, é porque ali também envolve, né, Aurinho, e é bom dizer isso, é a única coisa que não tem volta, que é a morte, e também envolve tudo, né, é senhor de idade, é criança, é uma mãe, é um pai, e toda essa carga desse estresse momentâneo que a família está passando é descarregado geralmente em cima de vocês ali no ML, né? Com certeza, né? Porque a família, é o que eu falei, chega desorientada, chega meio perdida. Alguns nervosos? Alguns nervosos, porque é algo assim que ninguém espera. Um acidente de trânsito mesmo agora. Ninguém espera que você perca um filho, você perca uma mãe, você perca uma criança. Então, geralmente as famílias chegam ali, eu falo para todos que você tem que ter o discernimento, de encaixar a palavra correta na hora correta, de escutar mais, de falar menos, de prestar atenção. Às vezes a pessoa está ali, às vezes quer te abraçar, você deixa te abraçar. Entendi. Porque a pessoa está ali no estado que você não quer passar por essa situação. Eu falo para todo mundo, o que você não quer para você não faz para os outros. Entendi. E Aurinho, e para aquela pessoa que quer ser um agente aí de execução do ML, quais os passos que ele deve fazer? É um concurso? Como é que é? É um concurso do governo do estado do Paraná, teve o último, se eu não me engano, há 4 anos atrás, né? A gente acha que vai ter outros assim nos próximos anos agora. É fazer o concurso, né? Tem escola hoje em dia em Curitiba, se passa por um curso profissionalizante lá, formador também lá, né? Dentro do próprio Instituto Médico Legal, né? Que passa todos o procedimento, tudo certinho. E é o que eu falo, muitas vezes tem gente que tem curiosidade. Olha, eu tenho curiosidade. Mas a curiosidade é momentânea. Tá? Você ser agente de execução, agente de perícia, você não é uma curiosidade. Você tem que ter certeza que aquilo que você vai fazer é pro resto da vida. Você entendeu? Então você tem que ter aquela capacidade de desenvolver o seu trabalho de acordo com o que é a necessidade do órgão. Se seja de madrugada, se seja 3 horas da tarde, se aquela família estiver chorando, esbravejando, você tem que tentar acalmar. Se aquela família estiver constrangida, às vezes tem família que chega constrangida no ML, às vezes para trazer uma criança, fazer uma vítima de violência sexual, agressão física. Mulheres que são agredidas são todas feitas no Instituto Médico Legal, Maria da Penha. Então você engloba muita coisa. Entendi. Então não é só morte, né? O não, ML não é só ele morte. É responsável por laudo de exame de lesão corporal, de violência sexual, então violência doméstica, violência doméstica. Então, muitas mulheres hoje chegam constrangidas de tentar fazer um exame desse. Então, você tem que ter o discernimento e a capacidade de passar para a pessoa que ela tem a obrigação de fazer, que ela é uma pessoa que foi agredida, ela não fez nada de errado, tem muitas que pensam que fez alguma coisa de errado e tem esse constrangimento. Então, a gente que trabalha no Instituto Médico Legal tem que ter o discernimento de tentar acalmar, acalentar essas pessoas e receber da melhor maneira possível. Entendi. E Aurinho, qual que é o requisito mínimo para conseguir fazer essa prova? Ele tem que ter o segundo grau completo? Segundo grau completo, ou se tiver faculdade, porque daí tem as especializações também, né? Exige também. Então, é o concurso público, né, do governo do estado do Paraná, que é o concurso da Polícia Científica, aí tem agente de perícia, tem agente de execução, médico legal, tem os papiloscopistas que são da Polícia Civil, né, também, já abriu concurso, investigador de polícia, é o mesmo sistema da Polícia Civil. Entendi. Se abre um concurso e é feito as distribuições de tem vagas. escolas também preparatórias para que o candidato também fazer vamos dizer assim, um pré-vestibular de PLE. Tem muitas cidades que ofertaram, quando saiu o último concurso, ter pré-cursinho do concurso da Polícia Científica que foi naquela época, né? Aí abriu cursinhos, né, que deram preparação, tudo certinho. E tem limite de idade, você sabe dizer? Não tem limite de idade. Não tem limite não qualquer? Tem limite de idade. Qualquer idade pode ir lá fazer Qualquer a prova, sendo aprovado. Vai para uma escola daí de preparação? Isso, vai para uma escola de preparação em Curitiba, lá no IME de Curitiba. Os auxiliares de necrópsia, os auxiliares de execução, agente de execução, tudo para fazer a escola lá, para poder vir
ser designado às funções do interior do Paraná. E você como... E ele escolhe a cidade, o candidato ou não? É onde abrir vaga, ele é direcionado? Agora é onde abrir vaga, né? A distribuição ficou assim... porque assim, a última distribuição foi pela classificação, né? Por classificação. Então, sobrou vagas no interior do Paraná, né? Igual para Carana, né? A gente na época tinha um auxiliar de necrópsia, hoje a gente tem 4 juntamente, né? Antigamente eu tinha 2 médicos, hoje eu tenho 7 médicos trabalhando na unidade. E hoje o IML é composto por quantos membros ali, Aurinho? Olha, somos 7 médicos legistas, 4 auxiliares de necrópsia, 5 motoristas, um agente administrativo e um agente de execução, que sou eu. Então, e a agente de limpeza, que no total nós somos em 17. 17. Isso. E em média, Aurinho, por semana, você tem uma ideia de o número de mortes que ocorre, passa por vocês ali? Varia muito de semana a semana, né? Porque assim, a gente até fala, começo do mês é uma coisa, né? Recebe pagamento, cidade pequena, vou pro bar, faço um acidente de trânsito, então, meio do mês dá uma amenizada, ou inverte, no meio do mês aumenta, no começo do mês diminui. Então é assim, eu falo para todo mundo, hoje, numa semana, vamos supor, deu 7 corpos, na outra semana dá 2, na outra semana dá 15. Tudo morte violenta, tudo morte seja violenta, mediante por acidente ou morte por arma de fogo. Morte a investigar é do Instituto Médico Legal. Morte a investigar, que tudo aquilo que é homicídio que pode ter, responder criminalmente. Criminalmente vai direto para a Polícia Científica no Instituto Médico Legal. Entendi. E Aurinho, vocês como agentes aí, existe alguma obrigatoriedade de, por exemplo, você perde um ente querido, um amigo próximo, você é obrigado também a auxiliar nos cuidados dessa pessoa? Se for familiares, a gente não tem o direito, a gente se exima desse direito, porque tem o lado psicológico, né? Não tem jeito, então é chamado outro funcionário, quando morre um parente do funcionário que estiver em plantão ou algo assim, daí não presencia a necropsia e nem faz parte. Entendi. Aquele ente, aquele familiar que perde um ente querido, Aurinho, e o corpo é levado até o IML, quanto tempo ele tem que aguardar aí, em média, para conseguir fazer a liberação do corpo do IML para a funerária e para os procedimentos aí fúnebres da... Cada corpo diferencia, né? Porque tem o disparo de arma de fogo, tem o de arma branca, tem o de acidente de trânsito, então cada necrópsia varia para cada necrópsia. Tem necrópsia que a gente acha que vai durar 40 minutos, demora 4 horas. Tem necrópsia que a gente acha que vai demorar 4 horas, a gente consegue fazer em 2. Né? Porque o disparo de arma de fogo, a maioria das vezes a gente tem que localizar o projetil de arma de fogo. E o que significa isso? Localizar os projéteis que ficam dentro do corpo do ser humano. Tem que olhar? Tem de olhar o trajeto, tentar localizar o projetil, retirada, porque o projetil é uma das provas do crime, que juntamente com a balística, quando é achada a arma do crime, é feita a balística. Então, se você achar os projetis dentro do corpo da vítima, você consegue juntar a arma, se você achar, com aquele projetil, faz a balística e dá que é a arma do crime. Então, cada corpo é um corpo diferente. Eu tenho 20 anos lá, o pessoal fala assim, olha, já viu de tudo? Não. Vou me aposentar, vou ver de tudo? Não. Entendi. Não tem jeito. E Aurinho, então, para ficar até a título de informação para os nossos queridos telespectadores, então, às vezes, então, a demora ocorre, não é por falta de interesse do agente, dos funcionários, ou por falta de funcionários, mas sim a complexidade que o corpo chega lá, então. Devido à complexidade que você tem de fazer a necropsia. Correto. Feito a necropsia, liberado do IML, o que o familiar deve fazer? O familiar deve se conduzir ao Instituto Médico Legal, munido de documento, geralmente é obrigatório parente em primeiro grau. Só se abstém parente em primeiro grau quando não existe. Nós já aconteceu o fato de morrer a família inteira e ter de vir um tio, ter de vir um primo fazer a liberação, né? A gente faz a constatação que morreu todo mundo no acidente. Então, para esse caso, não tem a obrigatoriedade de ser parente em primeiro grau, mas nas outras tem a obrigatoriedade de ser parente em primeiro grau, munido de documento. Geralmente a gente já pede para o familiar providenciar a funerária, porque quando o familiar chega lá, não dá a questão de 10, 15 minutos, a gente já faz toda a documentação necessária. Ele assina a documentação, a funerária faz a retirada para fazer a preparação do corpo. Mas foi um acidente ou foi ali uma morte causada por arma de fogo, um exemplo, tá?
essa pessoa, antes de você conseguir liberar com você, ela tem que ir até a delegacia de polícia, pegar uma liberação lá da Polícia Civil? Ela vai na delegacia de polícia, ser ouvida na delegacia de polícia, para fazer o boletim de ocorrência do fato decorrido, para a autoridade policial emitir para nós um exame de necropsia. Então tem que ter isso? Tem que ter isso. Todo caso, o familiar não vai conseguir liberar só lá no ML. Não. Tem que ir lá falar com vocês. Tem que ir lá no delegado, passar pelo depoimento, o delegado vai dar para o Instituto Médico Legal uma guia chamada Exame de Necropsia. Sem essa guia de exame de necropsia, o médico nem começa a necropsia. Entendi. Então, o familiar chegando no ML, a gente já indica, ó, o senhor vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, consta o fato, vem para nós com a guia de necropsia, aí o médico começa a fazer a necropsia no corpo. Porque é a autoridade policial, o delegado, que requer o exame de necropsia. Entendi. Tá? Então é ele que requer, para a gente poder começar a fazer a necropsia. Se ele não tiver essa requisição, essa guia, a gente não pode fazer a necropsia. Correto. Então, a sua orientação profissional, Aurinho, mais de 20 anos aí de carreira, seria o tão familiar nem ir no ML direto? Já ir direto na delegacia? É direto na delegacia. Tomou conhecimento do fato, viu que o corpo foi levado, vai já na delegacia. Mas geralmente eles vão direto no ML, né? Porque tem né, essa falta de você falar, olha, assim, assim, assim. Mas indo no ML, a gente já passa tudo que tem de ser feito. Geralmente a gente já entra em contato com a Polícia Civil aqui de Apucarana, o investigador Roberto, o Dr. Marcos, o Fábio Navas, a gente já entra. Fala, a família está descendo aí, como a gente faz nas outras delegacias. Ó, o familiar está indo aí. Ou mesmo, quando a Polícia Civil está no local, já aparece um familiar, a gente já fala, ó, o senhor vai direto na Polícia Civil, já fala com esse investigador para poder fazer o boletim de ocorrência, o delegado mandar para nós a guia de exame de necropsia para a gente poder fazer. Entendi. E Aurinho, nesses 20 anos, mais de 20 anos de carreira, teve algum caso que você, não precisa citar nomes, lógico, mas que você fala assim, te marcou? Ah, tem vários casos que me marcaram. Mas tem um assim que você fala, esse aqui é um caso que às vezes eu sonho, às vezes eu até... que a gente fala, é que a gente é um ser humano normal, né? O pessoal fala, o pessoal que trabalha na Polícia Científica no ML, muitas vezes é frio, é seco, não tem sentimento. Não, a gente tem sentimento. E um caso que me marcou muito foi um acidente de trânsito aqui na Serra, aqui perto de Mauá, onde faleceu 3 irmãos. Nossa. 3 irmãos caminhoneiros, deixaram o caminhão e vieram os 3 num caminhão só. A mãe chegou lá e falou assim para mim, falou assim, ó, eu nunca achei que um negócio desse ia acontecer na minha vida. Ela falou assim, olha, eu perdi meus 3 filhos vindo me visitar no dia do meu aniversário. Nossa, então isso é uma coisa assim que te marca pelo resto da vida. Sim. Né? Que você... Eu encontro essa senhora até hoje na cidade, para você ter ideia, ela é moradora de Apucarana. Ela me abraça, tudo. Mas é casos assim que você olha e você fala assim, nossa, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? E você se indaga isso como funcionário. Você olha e você fala assim, poxa, eu podia ter melhorado em tal coisa. Eu falo para todo mundo no ML. Os médicos falam, nossa, Aura, eu falei, mas doutor, a gente às vezes deixa a desejar num pontinho, deixa a desejar, às vezes é um copo de água, às vezes é senta aqui, fazendo favor, se acalma. E às vezes eu falo para todo mundo, lá um monitora o outro, olha, faz aqui, vamos fazer ali, vamos tentar melhorar aqui. Porque é o que eu falo, a perca de um ente querido não existe. Sim. Não existe dor maior do que você perder um parente que você estava ali com ele, fazia 10 minutos, muitos casos acontecem, um parente ir visitar a mãe, sair e acabar sofrendo um acidente de trânsito. Entendi. E Aurinho, e uma das suas funções também é auxiliar na necropsia? Ali? Sim, também é auxiliar na necropsia, junto com o médico legista. E qual a maior dificuldade que se tem quando um corpo ele perde a vida, Aurinho? Para você como legista, ele está auxiliando e vendo, qual que seria a maior dificuldade? A dificuldade é assim, é decorrente das horas, enrijecimento de corpo, né? Tem os casos de passarem mais de 10 dias, dos putrefeitos que a gente fala. Manusear um putrefeito é difícil. Putrefeito é quando já fica podre ali, a carne gasoso, larvas, tudo isso. Então, você tem de ter a técnica certa e o jeito certo de você fazer a necropsia. Entendi. E já teve, Aurinho, algum episódio assim, de você como profissional ali, se assustar com alguma situação? Ah, sempre. Sempre. Poderia relatar um exemplo aí? Sempre. Nós já tivemos casos da gente fazer necropsia e o corpo, às vezes, acumula gás dentro. Então ele arrota, ele mexe, tem espasmo muscular. E você está ali, você não está preparado, né? Está silencioso, silencioso. E é silencioso. Né? De repente você vê mexer, você vê o gás, o arroto.
a gente olha e fala assim, ó, continua, vamos. Tem muita gente que fala assim, Áureo, já viu alguma coisa diferente na tua vida? Trabalhar em IML, eu acho que é tudo diferente da tua vida. Você pega um gosto a mais pela vida, pega um gosto a mais. Eu jogo bola, dia de sábado eu falo pro pessoal que joga bola comigo, eu falo assim, eu venho aqui para me divertir. Eu venho aqui para conversar com você, para conversar com aquele. Entendi. Não importa mais hoje jogar campeonato, fazer isso, não. Você pega um amor a mais para a vida. Entendi. Você passa a deixar, né, Aurinho, as pequenas coisas, os detalhes para uma discussão você evita? Não, evita. Seria isso. Você começa a dar mais amor mesmo mais amor ao viver. Ao viver. Porque assim, hoje eu tô aqui. Eu posso ir embora daqui a pouco, sofrer um acidente de trânsito e acabar morrendo. Entendi. Você entendeu? Então você tem de dar valor àquele minuto que você conversa com um amigo, aquele minuto que você encontra um senhor no meio da rua que quer conversar com você. Às vezes você está tarefado, não quer dar atenção, mas você tem de dar atenção. É essas pequenas coisas que você volta a dar valor. E as amizades. Viver cada segundo, né? Viver a cada segundo. E as amizades, porque trabalhar dentro do Instituto Médico Legal, é o que eu falo, é uma família. Né? Eu tenho amigos hoje que trabalham no IMED de Londrina, trabalham no IMED de Maringá, trabalham em outro IMED. A gente sempre tem um contato, que trabalharam aqui, pediram transferência, porque moravam mais perto dessa cidade. Sim, entendi. Então a gente sempre tem uma convivência, sempre um conversando com o outro, porque são essas pequenas coisas que você dá valor. Né? Para você ter ideia, há 8 anos atrás eu perdi meu pai, a minha mãe é 5, meu irmão é 1. Então foi uma decorrência toda de morte natural, mas foi uma decorrência que eu passei esses 8 anos dentro do Instituto Médico Legal. E nenhuma hora faltou apoio para mim. Que legal. Nenhuma hora faltou apoio para mim, seja da mulher que faz a limpeza, ou seja do médico legista, ou seja do perito criminal. Nenhum deles me deixou desamparado. E não é autorizado, né, Aurinho? Nenhum familiar acompanhar nada ali, né? Não é autorizado. Não é autorizado, é proibido mesmo, né? Porque assim, quando o corpo ingressa na Polícia Científica no Instituto Médico Legal, ele pertence ao governo do Estado do Paraná. Só vai voltar, porque ele é uma peça de inquérito policial. Só vai voltar a ser da família quando ela assina a liberação e reconhecimento do corpo. Aí a gente faz a entrega do corpo para a família, ela vai assinar o termo de liberação e o termo de reconhecimento. Reconhecimento que está reconhecendo aquela pessoa como um ente querido. Junto agora a gente tem a identificação através de papiloscopia, que é a impressão digital. Vocês vão lá e tiram do corpo dele? A gente aciona a Polícia Civil, que é o setor da identificação aqui em Apucarana. Eles vão lá, recolhem, faz a constatação e soltam um laudo. Então a gente tem esse método também, além do reconhecimento facial. O reconhecimento facial hoje a gente quase abstém por causa do sofrimento que a gente causava muito grande para as famílias de irem lá ver um ente querido daquela situação. Então se instaurou hoje a identificação papiloscópica, mas tem muitas crianças que não têm identidade. Então a gente tem de fazer a identificação através de visual. Entendi. Então é o que a gente fala, é a mãe ou o pai. Então entendi. É uma dor que você não você com certeza. E, tá ali. E Aurinho, uma dica que fica também para todos aí é que de fato faça esse documento da criança o quanto antes, o RG. O RG. Né? Porque também assim, infelizmente a morte, como é algo que é inevitável, inerente à vida, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, para evitar um sofrimento ainda maior, deixa tudo certinho, né? Documentação, registra tudo certinho e tal. Porque assim, é um sofrimento muito grande. Antigamente, isso faz há 2 anos atrás que entrou o setor de identificação, fazendo esse reconhecimento através de papilo. E antigamente era só visual. Então a família tinha de ver. E não é fácil. E às vezes vê só os pedaços do corpo do ser humano. De um ser humano. E não é fácil. Você prepara, fala, olha, é um acidente de grande monta, a gente faz a necropsia, cobre, só deixa o rosto, só para fazer a identificação, mas mesmo assim, a pessoa está ali vendo um pai, vendo um irmão, vendo um filho e muitas vezes não acredita. Né? Então ela olha e fala assim, não. Né? E o que a gente fala... Não quer acreditar, né? Não quer acreditar, porque a morte você não explica, né? Justamente. Você não explica. Chegar e falar assim, ó, todo mundo tem direito de viver 300 anos? Se fosse assim, todo mundo viver 300 anos. Certeza. Porque eu gosto do meu pai, gosto da minha mãe, gosto dos meus irmãos, quero gosto do meu amigo, gosto do meu amigo, eu quero eles perto de mim. Sim. Mas a lei da vida não é assim. Com certeza. Tem Deus pela frente, tem outro caminho para seguir. Um segundo plano. Um segundo plano que a gente fala. Aqui é provisório. Aqui é provisório, aqui é uma passagem. Eu falei que é um estágio. Justamente. Você passou no estágio probatório, você sobe, vai ter uma vida melhor, né, tudo. Mas é o que eu falo,
a criança em si é mais difícil por causa que todos nós lá praticamente nós temos filhos. Com certeza. Né? Então quando eu entrei lá eu tinha uma menina pequena e era um choque muito grande. Falar, é criança, nossa, pô, caramba. Aí você lembra, aí você chega em casa, você abre a porta e teu filho vem correndo. Aí você fala, nossa. Por isso que você acaba dando mais valor Dá mais valor às pequenas coisas. A vocês profissionais dessa área, né? Sim, é o que eu falo para todos, né? Falei desde o começo do programa, o ML é uma família. Que legal. É uma família e um cuida do outro. Que legal. Porque se não tiver isso aí, a gente não consegue. Não. Que legal. E Aurinho, então, olhando para a sua câmera ali, deixa aí um recado, aí uma dica para quem quer ingressar nessa profissão, Aurinho, e ainda está meio sem saber como fazer. Dá uma dica aí para você. Olha, pessoal que quer ingressar no Instituto Médico Legal, na Polícia Científica, se prepara bem, faça alguns cursos, né? Tem hoje cursos ofertados por alguns cursos aqui na cidade, se eu não me engano. Vejam se é isso mesmo que você quer. Conversem com as famílias de vocês, principalmente porque você sai de lá, você tem que ter o apoio da família em casa. Você tem aquela pessoa que fala assim, olha, foi difícil hoje, eu sei. Então você tem que ter a tua família do teu lado, o teu segmento que você vai saber que é uma profissão difícil, muito difícil, mas é uma profissão muito honrosa, digna. Eu adoro, trabalho lá já faz 20 anos, fiz inúmeros amigos e eu dou a dica. Se você tem esse dom, faça o concurso, ingresse na Polícia Científica e venha trabalhar no ML. E vai ser abraçado por todos os demais, com toda certeza, né, Aurinho? Com certeza. Legal. Assim, né, temos muito mais assuntos a tratar. Hoje o assunto, como vocês perceberam, ele não é tão extrovertido, uma vez que se trata de uma profissão que realmente é aquele que vai finalizar ali o corpo aqui nesse mundo terrestre. Mas com certeza foi muito informativo, aprendi também muitas coisas aqui que eu também não sabia, né? E hoje vou deixar a reflexão um pouco diferente e dizer a todos, né? Vivam, como aqui o Aurinho mesmo disse, vivam amando viver. Isso é o importante, essa é a reflexão de hoje. E viva de forma que a sua morte ela seja só terrestre, só de corpo, e não na memória das pessoas que você deixa aqui. Então, um forte abraço aqui do Paulinho. Até o próximo episódio. Fique com Deus.